Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aí a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar o assunto que a gente iniciou nas duas aulas passadas, tá? Falando sobre trading quantitativo para pares de ativos usando o conceito da cointegração, o conceito da regressão linear, tá? Então, antes de tudo, para a gente começar a aula de hoje, hoje eu quero completar essa trilogia gratuita que eu estou falando aqui, tá? Então são 3 aulas rápidas, obviamente a gente meio que abstrai alguns conceitos, a gente não entra em alguns detalhes, mas com essas 3 aulas, se vocês assistirem essas 3 aulas na sequência, vocês vão conseguir entender o conceito básico, o que é uma regressão linear, vocês vão conseguir entender ferramentas básicas que vocês podem utilizar para fazer esses trades na mão até se quiserem explorar isso, tá? Ou até mesmo para analisar, vocês começarem a incitar a curiosidade de vocês para fazer essas análises em pares de ativos, tá? Então hoje eu quero completar essa trilogia e aí no nosso próxima semana, no nosso próximo Robocast, aí eu vou mostrar o robô. Vou mostrar como que a gente configura o robô. Já quero deixar esse robô também disponível aqui no site, né? O site que vocês estão vendo aqui em cima, tá? No meu site, para que vocês já possam adquirir uma licença desse robô. Tá? Vou fazer um conceito de uma licença mensal também, para quem quiser apenas testar ou fazer um backtest sem se comprometer com períodos muito grandes de 3, 6 meses de licença. Então, acabei pensando um pouquinho nessa hipótese, nós vamos facilitar também para quem quiser adquirir essa licença mensal, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem não assistiu, né, as aulas anteriores, os vídeos dos Robocasts que eu explico os conceitos da cointegração, então, primeira recomendação, assiste na sequência. Tá? Vou deixar o link aqui nessa aula do primeiro e do segundo Robocast. Então vamos recapitular só para a gente já entrar no contexto aqui. O que a gente falou na primeira aula? A primeira aula foi introdução, né, ao conceito da cointegração e ao conceito de regressão linear. Então, em resumo, a gente falou que a regressão linear é uma reta, é uma equação de primeiro grau lá do colégio, lembra? Que a gente fazia y igual a x mais b, uma retinha que representa um mundo ideal. Tá? Se você pegar uma amostra de preços de 2 ativos, vai ser plotada uma reta que representa o melhor, né, o ideal entre o relacionamento desses 2 ativos. É isso que é uma regressão linear. Tá? Então, basicamente, a gente explicou esse conceito na primeira aula. Isso vale para qualquer par de ativos. Beleza? Beleza. Só que não é qualquer regressão linear que a gente vai acabar fazendo por aí. A gente sabe que tem testes para ver se essas regressões que a gente está gerando, elas são boas, elas estão co-integradas. Então, o teste mais famoso é o teste de Dickey-Fuller, tá? Que a gente comentou também um pouquinho, a gente só falou um pouquinho na primeira aula e entrou um pouquinho mais no conceito na segunda aula, que aí sim eu já mostrei uma planilha, que é uma ferramenta que vai nos auxiliar, tá? Nessa função de capturar dados de um lado e de outro, de um par e de outro, e verificar se eles estão cointegrados, qual que é esse resultado desse teste de Dickey-Fuller e etc. Então, legal. Segunda aula, a gente entrou na planilha. E aí na segunda aula eu usei como exemplo o mini índice e o mini dólar, que é um parzinho que o pessoal gosta muito. O pessoal gosta de fazer pair trading nisso aí, existem até plataformas aí, né, que estão bombando aí na internet, que estão vendendo esse tipo de coisa, para você lá dar 2, 3 cliques e ficar fazendo esse tipo de operação. Só que aqui eu estou ensinando isso, digamos, raiz, tá? Como que você consegue coletar um dado, coletar um preço de fechamento, você mesmo calcular o quanto que seria essa regressão, qual que é a melhor regressão, e hoje a gente completa esse ciclo que a gente não falou ainda o que ficou faltando a gente falar? Peraí, tá tudo calculado, tudo certinho, eu sei que eu quero entrar aqui. O que ficou faltando? Falar o quanto de lote, né? A quantidade de contratos, tanto faz se é uma ação, ou mini índice, mini dólar, que a gente vai entrar para ter um valor financeiro.
Então hoje eu quero explorar essa última aresta mostrando qual que é o conceito. Que é diferente do conceito, quando a gente olha lá long and short, fala, bom, eu vou entrar com R$ 500 numa ponta, R$ 500 na outra ponta. Então eu estou comprando R$ 500, vendendo R$ 500, o mais próximo possível, obviamente, né? Vai ter ali o problema das quantidades de ativos que você, por exemplo, não vai querer arredondar, para dar um, né, valor líquido da operação zero. Aqui a gente vai ver que o financeiro da operação não vai ser zero. Vocês vão entender esse conceito. A gente não quer financeiro zero. A gente vai ser guiado por aquele conceito do beta. O que é o beta que a gente comentou nos vídeos passados? É a angulação da reta. O quanto que a reta está angulada, tanto faz, seja uma reta ascendente ou uma reta descendente. Então isso vai dar o relacionamento de quanto de lote que eu entro por um par e quanto que é o tanto de lote que eu tento entrar com outro par. Por quê? Porque tem que fazer sentido, galera. Não adianta eu falar que um par vai me dar R$ 500 e outro par vai me dar R$ 500, porque o relacionamento entre eles não é assim que funciona. Vocês lembram aquela brincadeira do pontinho que a gente fez nas 2 aulas passadas? Para mim essa brincadeira é o que mais explica isso de uma maneira didática. Lembra que o pontinho podia andar na vertical ou na horizontal para ele atingir a reta, que é isso que a gente queria? Então a gente fazia compra-compra, venda-venda, compra e venda, venda e compra. E vocês lembram que dado um pontinho bem distante da reta ideal, que é, né, a projeção da regressão, lembra que às vezes ele atingia a reta mais facilmente andando no eixo Y, e às vezes se ele andasse no eixo X ele demorava para atingir a reta. O que isso significa para a gente? Que existe um custo para você atingir a reta. Então, às vezes, essa variação no Y é muito mais efetiva do que a variação no X. E isso vai determinar lotes diferentes e quanto que cada variável, cada par, vai contribuir para você estar gerando aquele valor financeiro desejado à sua meta. Vamos entrar, então, hoje no conceito para que vocês entendam isso. Tá? Primeira coisa, vamos abrir aqui aquele Excel que é o nosso auxiliar para a gente fazer esse tipo de operação. Tá? Hoje eu vou trazer um outro exemplo que eu achei super bacana. O pessoal gosta muito de fazer trade. Petrobras. Petri 4 e Petri 3. Então a gente está fazendo uma operação realmente muito mais segura até. Tá? A gente está falando da mesma empresa no final das contas. Então se tiver alguma distorção nesse preço entre as duas, através do conceito da cointegração, realmente a gente vai querer entrar. Talvez a gente não ganhe tanto dinheiro, já que essas distorções, elas não vão acontecer assim de uma maneira tão absurda. Talvez o risco-retorno seja menor. Então a gente talvez tenha que entrar mais vezes e para ganhar menos. Tá? Mas ganhar de uma maneira consistente. Então, no exemplo de hoje, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Aí é uma recomendação. Eu fui lá no meu MetaTrader, tá aqui a minha telinha do MetaTrader, tá? Plotei aqui, vou até ampliar um pouquinho aqui, uma ação, Petri 3, por exemplo, está aqui em cima, no gráfico diário. Vocês podem colocar Petri 4 aqui também, no gráfico diário. A gente quer preços de fechamento. Hoje a gente não precisa se preocupar, eu estou gravando aqui o vídeo, o mercado está fechado, então eu vou ter toda a tranquilidade do mundo para fazer aqui, né, esse download de dados. Como que a gente faz isso no MetaTrader? Eu preparei um script para auxiliar. Quem adquirir o curso aqui completo vai também ter direito a esse script, que é o Get Close Prices, esse script aqui. Toda vez que eu puxo esse script aqui para o gráfico, tá, ele gera para mim, eu já deixei totalmente preparado, o preço dos 121 fechamentos anteriores. Eu estou deixando 121 porque na planilha a gente tem a possibilidade de variar ali o período, né, da nossa regressão linear. Então eu puxei para cá, e vocês vão fazer isso obviamente num gráfico, e depois vocês vão colocar Petri 3 na tela e fazer isso no outro gráfico também. Tá? Na pasta de dados aqui do lado de arquivo, abrir pasta de dados do MetaTrader,
ele leva a gente para a pastinha, né, onde está a instalação do MetaTrader, obviamente, e a gente consegue navegar aqui na pasta MQL5 e na pasta Files, que é onde tem os nossos arquivos gerados. Notem que interessante que agora, no dia que eu gravei e na hora que eu gravei, dia 30/7, 9 e 8 da manhã, está aqui os dois arquivos de preço que eu pedi para esse script me gerar. Então, eu vou abrir aqui para vocês, é um arquivo CSV. Um arquivo CSV normalmente você consegue abrir no Excel tranquilamente, como se fosse uma planilha do Excel. Tá vendo? E ele trouxe aqui para a gente, né, a ação, no caso aqui, Petri 4, nesse arquivo, dia a dia, do dia mais recente, ou seja, qual que foi o dia útil mais próximo de onde eu estou? Foi dia 28, foi uma sexta-feira, e ele trouxe aqui o preço de fechamento 29,76. Aí ele traz dia 27, 29 e 39, e assim por diante, até ele esgotar os 121 preços de fechamento que eu pedi para ele me buscar. E ele teve que ir até lá, até o dia 1/2 de 2023, para me buscar esses preços. Então, o primeiro auxiliar que a gente vai ter é um script, porque não dá para a gente ficar olhando isso aqui, capturando de sites da internet, seria muito custoso, então a gente tem que ser mais objetivo. Pum, legal, baixamos o preço de um, baixamos o preço de outro? Sim, o que a gente vai ter? Vou até fechar essa planilha aqui para não confundir. Vou vir na nossa planilha oficial de pares, coloquei aqui então, estou fazendo uma regressão como Y, e eu decidi isso, tá? Eu quero fazer, pode ser o contrário também, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, até convido vocês a fazerem isso como exercício. O Y eu coloquei Petri 4 e o X eu coloquei a Petri 3, tá? Vejam então que eu já copiei os valores para cá, nos fechamentos de um e de outro, e as datas, obviamente, está tudo bonitinho. Aqui eu tenho apenas um contador indicando quantos valores, porque às vezes a gente pode copiar errado, colar errado. Se fizer isso, ele vai dar um indicativo nessa planilha. Tá vendo? Até o 121, foi até lá o dia 2/2 de 2023. Bonitinho, tá aqui os dados de preço. O que mais a gente precisa se preocupar nessa aba de banco de dados? Precisa. Lembra que na aula passada a gente falou bastante de valor do TIC versus o tamanho do TIC. Lembra disso? Para a ação, as ações, ambas as ações, né, andam o quê? De 1 centavo em 1 centavo. Lembra que eu comentei isso? Então eu já coloquei aqui, ó, qual que é o valor de um TIC de uma ação? 1 centavo. E qual que é o tamanho? Ela anda de 1 em 1 centavo. A outra também. Tá? Se a gente tivesse lá na aula passada, a gente colocou outros valores. Tá? Assim como o dólar, ele tem lá um tick value, né? E um tick size totalmente diferente do mini índice. Isso vai fazer uma grande diferença nos cálculos. Então, todo o resto dos cálculos dessa planilha, ele vai olhar para essas variáveis. Então, assim, não subestimem isso aqui, tá? Todos os cálculos vão sair errados se a gente não colocar isso aqui direito. E outra coisa interessante que eu já deixei preparado aqui, para que a gente não tenha aqueles lotes arredondados, deu o resultado 82 lotes. Cara, peraí, 82 lotes de ação, eu quero o lote inteiro, por exemplo. Então existe um outro conceito que é o passo do lote, ou o passo do volume, ou em inglês, no MetaTrader, o conceito de volume step, que é o que está aqui. Então, para cada variável, para cada né, cada ativo, eu vou informar. No caso, os dois são de 100 em 100 que eu quero. Se fosse mini índice, mini dólar, eu colocaria de 1 em 1. Se eu estivesse fazendo lá no Forex, eu posso colocar 0,01, dependendo do par de moedas. Então, isso vai dar para a gente, a planilha vai arredondar os lotes depois lá na outra aba, baseado nesse volume step, é o passo do volume. Eu quero comprar sempre de 100 em 100 ações. Eu não quero comprar 101, não quero comprar 150, não quero ir no lote fracionário. Arredonda para mim aí, planilha, por favor, que é a mesma lógica que o robô vai fazer. Então, dado toda a calculeira que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, arredonda de 100 em 100 lotes. Tá bom? E aí, aquele conceito final, o ajuste. Como eu estou trabalhando com pares de ações no Brasil, ajuste é 1. Por quê? O que é o ajuste? É tick value sobre tick size dividido por tick value sobre tick size. Eu estou dividindo 1 centavo por 1 centavo, 1 centavo por 1 centavo é 1, pronto, acabou, não precisa se preocupar com isso.
mas deixa aqui a planilha nos mostrar o ajuste se tiver algum ajuste. Então, quando tiver ação com ação no Brasil, ajuste é sempre 1. Tem que dar 1. Trabalhou com outra coisa, sei lá, milho, mini índice, mini dólar, vai ter ajuste para fazer, porque o par vai ser diferente. Beleza? Então, se preocupem sim em preencher essa parte azul da planilha, que isso vai influenciar o nosso cálculo de lotes ali na frente. Beleza? Beleza. Então, recapitulando, primeiro passo, preenchemos os valores. Show de bola, planilha, obrigado. Aí o que a gente vai olhar? Dashboard. Vamos olhar, a planilha já traz 4 períodos sempre, de uma maneira simplificada. Período 60, período 80, 100 e 120. Beleza? Beleza, a gente já explicou isso aqui também na aula passada. Ela calcula o teste de Dickey-Fuller para todos eles, mostra quanto que está cointegrado, mostra o coeficiente angular, que é o famoso beta de cada um, mostra qual que é o desvio atual, ou na matemática também chamado Z-score, e mostra a meia-vida, que é o tempo em dias, que normalmente esse desvio ele volta para a média, volta para o centro. Tá? Então olha que interessante, só olhando para o dashboard, sem olhar para a MetaTrader, sem olhar para nenhum lugar. Pô, legal, eu tenho 4 cálculos aqui na minha frente, com o mesmo parzinho de ações. Qual que é o melhor? A gente vai escolher um para fazer o trade. Olha aqui, qual que é o melhor? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, tem cointegração? Puta, tem. Os 4 tem. Um está 99% cointegrado e os outros 3 90%. Pô, tá bom. Todos estão cointegrados, né? Então, Petrobras com Petrobras dificilmente não estaria cointegrado, mas vale a pena aqui o exercício. Legal. Agora, a gente sabe que essa cointegração é baseada o quê? No teste de Dickey-Fuller. E reforçando o que eu também já comentei nas aulas passadas, quanto menor o valor do Dickey-Fuller, melhor para a gente. Lembra desse conceito? Então qual que é o menor Dickey-Fuller aqui? Menos 4,32. Então este intervalo, isso aqui já cai num range de cointegração de 99%. E esses 3 outros, menos 3,32, menos 3,38, menos 3,66, caem em 90%. Tá? Inclusive esse de baixo aqui está quase chegando já em 95%. Porque eu já até decorei qual que é a minha tabelinha do Dickey-Fuller. Vocês não precisam saber disso, vamos abstrair um pouco isso aqui para não ficar muito complexo. Tá? Então primeira coisa, olhou, tem cointegração? Tem. A gente vai pegar sempre a melhor cointegração. Então aqui não tem dúvida, qual que é a melhor cointegração? 99%. Então eu já pego essa linha. E essa linha, por coincidência ou não, eu tenho a menor meia-vida, ou seja, onde o resíduo, né, ou o desvio, ele vai voltar para essa média de maneira mais rápida possível, que é o que a gente quer. A gente quer pegar lá a diferença e voltar logo, porque, querendo ou não, o meu objetivo aqui ainda é fazer um day trade nesse par de ações, para me aproveitar disso. Não quero ficar fazendo swing trade e correr um risco. Bem, que no caso aqui da mesma empresa, acho que o risco não seria tão grande, que você sempre vai estar posicionado numa compra e venda e compra. E por que eu sei isso? Porque o beta está positivo. Beta positivo é uma reta que sobe. Então é o caso clássico, como se eu estivesse fazendo um long and short aqui, compro uma, vendo a outra, vendo uma, compro a outra. Tá? E aqui ele já mostra, então, o beta de cada um, qual que é o coeficiente, né, qual que é esse relacionamento, e o desvio atual, ou seja, onde aquele desvio está no gráfico. Agora vamos ver isso de uma maneira visual. A gente pode ampliar isso aqui. A planilha mostra isso aqui. Tá? Visualmente, onde que a gente está. Tá bom? Ou, obviamente, aqui está do dia 28 para cá. Mas tudo bem, estamos no menos 1 aqui. Ó. Que seria o período mais recente, digamos assim. A gente está lá embaixo, cara. Ou a gente pode olhar aonde? MetaTrader. E aí a gente já sabendo que aquele período, e eu já mostrei também na aula passada, o indicador do MetaTrader. Vocês lembram disso? Esse é um indicador
que está aqui plotado. Eu vou pegar esse indicador aqui, ó, regressão linear intraday. O link desse indicador, para quem quiser fazer o download, ele é gratuito. Está lá na minha página do MQL5, pode baixar, pode ficar testando esse indicador. Tá? Ele é muito simples de usar. Olha aqui como é que ele é fácil para usar. Coloca o símbolo dependente, lembra? O Y. Coloca o ticker do símbolo independente, que é o X. A gente está fazendo regressões diárias no timeline diário, por isso que é day. E a gente não escolheu lá nos 60 períodos na planilha, que era o melhor. Beleza, ok. Fecha aqui para vocês analisarem. Vou ampliar um pouquinho aqui. Não importa o que está no gráfico aqui em cima, tá? O gráfico ali de cima do ativo não interessa. O indicador ele faz todos os cálculos baseado no que você está digitando aqui dentro dele. Então ele mostrou a Y, Petri 4, X, Petri 3, menos 1,06, que é o quê? Que é o desvio atual. Opa, tá certo aqui na minha planilha? Então vou até fechar aqui para a gente olhar. Menos 1,06, realmente. Na regressão de um período 60, eu estou com menos 1,06. Puta, bacana. Aí o indicador vai mostrar outras medianas aqui, que a gente não está calculando ali. Vai mostrar 0,91. O que é esse buffer do indicador? É o beta. Vamos ver? 0,91. É o beta da planilha. Então, o beta está aqui, 0,91. Aí depois tem o outro buffer do indicador, que é o menos 4,32. Isso é o resultado do teste do DK Fuller. Menos 4,32 na planilha. Puta, tá batendo. Tá? E aí, por fim, ele mostra aqui 0,66, que é o último buffer do indicador, 0,66, que é o meia-vida. Tá? Então, eu mostrei aqui para vocês, as duas coisas estão se falando, e a terceira coisa, que é o robô, vai estar falando o mesmo idioma. Simples assim. O cálculo é o mesmo, você pode fazer aqui no Excel, você pode fazer lá no indicador do MetaTrader, você pode deixar o robô fazer para você. A gente está fazendo aqui no raiz no Excel, então se eu não tivesse nada, não tivesse nem MetaTrader, se eu tivesse que mandar papelzinho para a ordem para a bolsa, eu ia usar essa planilha e mandar. Ligar lá para o operador da bolsa, se fosse 1900 e sei lá quanto, e bolinha. Tá? Essa planilha está falando isso aqui para gente. Tá bom? Óbvio que não é um bom exemplo no momento, porque com esse desvio de menos 1,06, olhando aqui no MetaTrader, né? Tá vendo? Ó, esse par já chegou a dar desvios maiores que 2. Olha que interessante esse momento aqui. Ó. Momento de estresse, muito violento, voltou rápido até aqui. Aqui também, ó, acima de 2. Aqui abaixo de 2. Então não é porque é Petri 4 com Petri 3 que vai ficar ali. Não, o resíduo vai sambar bastante de um lado para o outro também. Como vocês podem ver, olha só. Diariamente ele está sempre chegando próximo aqui do 1 desvio padrão, para baixo e para cima, e de vez em quando ele chega lá no 2. Então, dependendo do apetite do trader para o risco e retorno, você vai montar o seu trade. Tá? Tem trader que fala, pô, bateu no 1 aqui, igual a gente está agora no menos 1, pô, é menos 1? É, vou sair comprando. Comprando quem? O Y. Tá? Então, aí depende muito do apetite. Tem gente que não vai querer, que vai querer esperar chegar no 2 para ter muito mais conservadorismo, para não correr o risco de, obviamente, você tomar uma estopada. Bacana. Tudo isso aqui a gente já falou, só usei através de um outro exemplo para ficar ainda mais claro para vocês. Agora vamos entrar no critério da aula de hoje. Tá tudo montado? Tá. Já sei que eu quero fazer o trade? Já. Já escolhi meu trade? Já. Eu quero entrar nesse trade aqui, ó. Está claro isso? Primeira coisa, tem que estar claríssimo isso. Esse é o melhor trade que eu tenho no momento para esse par. Beleza? Beleza, já montei a planilha, salvei a planilha e tal. Aí eu vou na aba Trade, agora é uma novidade aqui. Ó. A aba Trade. A aba Trade, vamos com calma. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na aba Trade, escolher o período. A aba Trade, então, vai ter as opções que já tinha lá no dashboard. Então, eu escolhi 60 porque é o melhor período para eu fazer o trade, certo? Escolhi 60 aqui, legal. Então a planilha já puxou as informações todas que ela precisa. Tudo que tiver em cinza é porque ela está calculando, vocês não mexam, tá? Tudo que tiver em cinza.
Tudo que tiver pintado aqui com rosinha e tal é um campo aberto para a gente digitar a informação que a gente precisa. Então vamos lá. Vamos trazer aqui para a tela e vamos analisar. Então o que ele sabe a partir do momento que a gente digita o período 60? A gente já tem o coeficiente angular, que já está na aba anterior. A gente já tem o desvio padrão do resíduo. Puta, o que é isso? Só para que vocês entendam. O resíduo não está sambando de um lado para o outro? Tá. Não tem uma reta ideal, que é a regressão linear desse resíduo? Tem. Então a gente pode calcular, a gente consegue calcular um desvio padrão desse resíduo. Tá? Então para cada, voltando aqui para o Excel, para cada período, eu tenho um monte de cálculo aqui nessa aba de regressão linear, que ele faz isso. Eu não vou explicar essa aba aqui em detalhes, mas eu tenho cálculos aqui, ó, de desvio padrão, por exemplo, do 60 eu tenho desvio padrão calculado aqui, 0,1284. Eu sei quanto que esse resíduo está sambando de um lado para o outro. Tá? Então vamos voltar para a aba Trade. O que mais que eu vou precisar? Desvio atual. Tem lá no dashboard, eu não estou em menos 1,06 desvio? Estou. Aí aqui vai do nosso critério. Aqui começam algumas informações que a gente vai entrar. Ah, legal, Igor. Puta, eu estou com menos 1, né? Vamos pensar um pouco aqui. Estou com menos 1 desvio. E se eu andar meio desvio para cima? Que é isso que o cara está digitando aqui, ó. Desvio de gain, ou seja, eu estou no menos 1. Se ele subir um pouquinho, se ele for lá pro qual, né? Se eu voltar aqui para o menos 0,56, é isso que eu quero ter um gainzinho aqui, eu vou arriscar, eu acho que vai voltar. Então, olhando para o gráfico aqui do MetaTrader, é como se ele estivesse aqui, e já quando, obviamente, está com o mercado fechado, mas o mercado abrindo, ele vai arriscar e esse negócio vai voltar aqui para cá, ó. A metade desse canal, no menos 0,56. Ainda negativo, ainda abaixo de zero, mas ele está dando meio desvio para cima. É essa aposta que a gente está fazendo aqui agora. Beleza? Então é essa aposta, esse é o gain. Aí o cara falou, não, mas eu quero um loss. Eu vou deixar um loss de um desvio. Então o que significa um loss de um desvio? Vamos voltar lá para o MetaTrader. O loss de um desvio é se eu estou no menos 1, se esse negócio correr até o menos 2, puta, aqui é o meu loss. Aí eu desisto da operação. Estou dando um exemplo, tá? Às vezes o cara não vai querer desistir, vai querer fazer uma outra operação lá com 2 desvios, até aumentando a mão, que seria o ideal, porque ali você já vai estar num momento, né, muito mais seguro para entrar com trade. Aqui a gente está arriscando, a gente está com um desvio e já está arriscando, mas é um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo para a gente mostrar a planilha. Então é isso que foi inserido aqui. Nesse tipo de operação, pessoal, reforçando, a gente não fala, vamos pensar num trade clássico. Entrei com, sei lá, quanto que está valendo a Petrobras aqui? 29,76. Trouxe até aqui o preço atual, tá? Preço atual, 29,76. Se chegar em 29,86 eu quero gain, mas se chegar em 29,60 eu quero stop. Aí você põe a ordenzinha, né? A sua ordem oco, o que você quiser fazer ali. Esse tipo de trade não funciona assim. Esquece isso. Tem que resetar a cabeça. Tá? Não existe isso. Então aqui a gente começa a entrar no trade com o mesmo critério. Se a gente tem um resíduo que fica variando para cima e para baixo, a gente tem que pensar no trade, eu estou nesse ponto, quanto que eu quero de desvio de gain, quanto que eu quero de desvio de loss. E aí a gente transforma esse gain e esse loss em monetário, em financeiro. É isso que a gente quer. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de algumas informações. Vamos continuar aqui. Então, entrada. Eu sei que a minha variável y é a Petri 4, isso já está definido lá atrás. Eu sei que a minha x é a Petri 3, já está definido lá atrás. Por que a planilha está dando compra na Petri 4? Vamos relembrar isso? Por que está dando compra na Petri 4? Porque o desvio está negativo. Olha o desvio atual. Não está aqui embaixo? Ó, o desvio não está aqui embaixo? Então eu tenho que dar compra no y. Quem que é o meu y? Não falei que é a Petri 4? Vamos voltar para Excel. Então estou dando compra no y. O que eu sei, o que eu vou fazer com o x? Aí depende. O x, nesse caso, o beta está, o coeficiente está positivo.
Então eu faço uma operação contrária, eu vou vender a PT3, por isso que está dando venda na PT3. E esse preço atual, ele está pegando lá no meu banco de dados, é o preço mais recente, o preço atual é o preço que está lá. Se tivesse o mercado aberto, estaria pipocando esse preço, no indicador, por exemplo, estaria dando entrada e sempre recalculando isso aqui a cada segundo, cada milissegundo que seja. Tá, o mercado está fechado, pegou o último fechamento, até bom para a gente ter tranquilidade, colocou aqui o preço atual. Então o primeiro conceito é por que a planilha deu compra, porque o desvio está negativo, e por que aqui que deu venda no X, por causa do coeficiente angular, a reta subindo. Isso a gente já explorou nas duas aulas anteriores, então aqui a gente só está recebendo essa informação. Show de bola, já pegou o preço atual, show. Até aqui tem que estar claríssimo, e se não tiver, volta, pausa um pouquinho, toma uma água, não são conceitos fáceis de entender. Agora, o que a gente vai ter que mostrar para o sistema? Legal, eu sei onde eu estou, em cada um. Eu sei que eu quero esses desvios. Aí, ferramenta, que pode ser planilha ou robô, qualquer coisa. Eu preciso saber a estimativa em grana do meu gain e preciso saber a estimativa em grana do meu loss, caso ele aconteça. Então vamos por partes. Vamos pensar em Petri 4, o Y. Se eu comprei o Y, pensa numa ação normal. Se eu comprei, o gain eu não vou ter que vender a um preço maior. Isso é um gain, certo? Então, eu vou ter que vender o Y a um preço maior do que está aqui. Então, primeira coisa, 29,76, estou vendendo a 29,82. Puta, é gain. Qualquer sistema do mundo vai dar gain para você. Não precisa nem ser trading quantitativo, qualquer coisa, básico. Pô, se eu vendi Petro a 33,07, eu vou ter um gain se acontecer o quê? Eu vou comprar ela a um preço menor, 33,01. Até aqui, e abstrai um pouquinho de onde eu achei esses preços. Até aqui, beleza, certo? Isso é o gain, isso é o loss. E se eu tiver um loss? Eu comprei Petro a 29,76. E se eu tiver um loss? Estaria vendendo a um preço menor do que eu comprei. Então, no caso aqui, a planilha calculou 29,63. E o loss do X, se eu vendi lá em cima, eu estou comprando a um preço maior. Clássico. Então, aqui, né, é intuitivo. É a maneira que nós traders já estamos acostumados. Beleza? Agora, qual que é o pulo do gato? Que quase ninguém explica. Pode ir lá. Vai lá nas plataformas aí da internet, tal, todo mundo vendendo esse tipo de coisa. Eles não explicam. Como que eu transformo o desvio em dinheiro? Então, a primeira coisa não é 0,5? Então eu quero andar 0,5 desvio no Y e no X para ver o quanto que essa partícula, lembra aquela brincadeira? Vou andar para bater na reta, vou andar. Isso é brincadeira de andar para bater na reta. É o pontinho andando para bater na reta. Qual que é a formuleta? Vou mostrar do X, que é uma fórmula mais simples. Qual que é a formuleta? Olha aqui, ó. Sem make, sem nada, mostrando as fórmulas aqui para vocês abertas, tá? Não precisa pagar curso para isso. Olha que interessante, eu pego o preço que eu entrei, obviamente o 33,03, olha aqui, e tiro e multiplico o desvio de gain vezes o desvio padrão dos resíduos, que é o F6 vezes o D6, isso que é a jogada. Então eu pego esse preço, ou eu tiro ou eu somo. Por quê? Porque ele sabe que é venda ou compra, mas a fórmula é a mesma, né? Ou eu vou pegar esse 33,07, ou eu vou tirar dele, ou eu vou somar. Mas o que eu vou somar? É o desvio de gain, ou seja, o quanto que eu quero de gain de desvio, vezes o meu desvio padrão, daquela série toda que já foi calculada ali atrás na planilha. Pau! Formuleta. Então ele fala, você vai ter que chegar, se você quiser ter um gain de meio desvio, o Z-score andando meio, o seu preço no X vai ter que chegar a 33,01. Puta, que bacana! E no Y, a fórmula é a mesma. Não se confundam com essas multiplicações aqui que eu faço, né? Banco de dados, etc. Mas veja que a fórmula é a mesma, F6 vezes o D6. E por que você está fazendo essa multiplicação, Igor? Por que você está complicando as coisas?
Porque a planilha, ou o robô, ou o indicador tem que ser genérico. Tem que, se você jogar Forex tem que funcionar, se você jogar ação tem que funcionar, se você jogar mini índice tem que funcionar. E olha que interessante, o que é banco de dados H14? O que é isso? Vamos olhar aqui, banco de dados H14. Opa, é o famoso ajuste. Lembra que eu falei que esse ajuste, que ele está pegando os valores dos tiques e os tamanhos dos tiques para fazer o relacionamento. Eu não posso comparar banana com maçã, eu tenho que fazer as duas coisas e juntarem as duas serem bananas maçã. Aí eu consigo conversar. No caso de ação é sempre 1, por isso que aqui não teve problema nenhum. A fórmula é a mesma. Então a fórmula nos diz que eu vou ter que sair de 29,76 da Petri 4, e se eu quiser ter esse gain, eu vou ter que chegar em 29,82. A fórmula é essa, desvio de gain vezes o desvio padrão do resíduo. Legal, quantos pontos eu estaria em pontos, etc. Enfim, isso eu chamei de pontos. Né? Um menos o outro, 29 menos o de cima, 33 menos o já andou 0,606. Quanto que isso quer de financeiro para cada um? O financeiro eu vou pegar, calma que a gente vai explicar como chegar nos lotes. O financeiro eu vou pegar o quanto que eu dei em pontos vezes o tamanho de lote que eu estou usando aqui em cima. Clássico, a gente já conhece, a gente já faz esse cálculo para qualquer coisa. E por que multiplica aqui banco de dados de novo, Igor? Por que você está complicando? O que é banco de dados H5, H6? Banco de dados H5 e H6 é o famoso tick value, tick size. No caso aqui também não preciso me preocupar porque eu estou com ação, eu estou dividindo ou multiplicando por 1. Mas se eu tivesse um mini índice, um mini dólar no Forex, eu tenho que entender o que está acontecendo. E isso vai dar uma grande diferença na formuleta. Então aqui eu acho o financeiro. O que significa esse financeiro? Vamos supor que só o Y manda. Só a Petri 4 anda. Então, para eu ter o gain, se esse cara vai ter que chegar, né? Imagina que o X morreu. Alguém deu um leilão na Petri 3, vamos supor. Estacionou em 33,07. Estacionou. Então, esse cara vai ter que sair de 29,76 para 29,82. Vai ganhar mais ou menos 263 aqui reais. Mesma coisa o conceito nesse cara. Se ele andar tudo isso, ele vai ganhar R$237. Vejam que o financeiro de um não vai ser igual ao financeiro do outro. Não vai ser igual, galera. Não adianta mas long and short o cara fazia 500, botava numa perna, 500 na outra. Não vai ser igual. Por isso que a gente faz o quanto que cada um anda, para ter uma estimativa. Quanto que cada um anda no desvio, lembra? Depois a gente soma os dois e divide. Porque eu não quero dar a responsabilidade só para um ativo. Falo, amigo, a responsabilidade é sua para alguém. Você vai lá e anda tudo aquilo. Não. Se eu estou num pair trading, se eu estou com os dois ativos, eu vou dividir a responsabilidade. Falar, se você andar um pouquinho e você andar mais um pouquinho, puta, eu já vou ter o meu gain. Eu não preciso que um fique parado e o outro ande aquele tantão. Esse cara não precisa carregar a cruz nas costas sozinho. Né? Óbvio que um pode andar contra, esse cara vai ter que andar o dobro para fazer funcionar. Mas o objetivo aqui é, se os dois andarem pouquinho, eu vou ter o meu gain que eu quero de R$250, mais ou menos arredondado, fazendo essa formuleta aqui. Tá? Então eu divido essa responsabilidade. E aí como que a gente chega no lote? Né? Como que a gente trata essa questão do lote? O lote do Y, tá? O lote do dependente é o quanto a gente quiser colocar aqui. Por exemplo, 5.000. A conta sempre é feita no X. Então olha aqui, ó, o X está mudando, o X não é para vocês digitarem. E por que isso? Como que o X é calculado? Olha a fórmula aqui em cima. O X é calculado baseado no famoso beta. Aqui, ó, famoso coeficiente angular. É o coeficiente angular vezes os 5.000. Óbvio que tem lá o banco de dados H12 para a gente, né, fazer todo o cálculo. O que é o banco de dados H12? Você vai ter que fazer, né, o arredondamento ali. Então aqui eu já estou fazendo um arredondamento para estar 100 bonitinho. Ou se você estiver um Forex 0,01 ou de 1 em 1, para não ter decimal aqui. Mas esquecendo um pouco isso, né, esse arredondamento que a gente tem que fazer,
voltar para um valor inteiro para depois multiplicar por ele mesmo, que é clássico também, isso é um algoritmo para quem trabalha com isso. É clássico esse tipo de algoritmo de você fazer arredondamento. Abstrai um pouco esse conceito. Olha a fórmula, G10, que é o lote, vezes o nosso amigo coeficiente angular. Simples assim. Então, se eu pegar... E o que o coeficiente angular está me falando? Que é 91. Você pode entender também o coeficiente angular como o preço do X é 91%... Preço não, desculpa. Os lotes é 91% do lote do outro. Então, se eu tiver um lote gigante... Ó, quanto maior o lote que eu coloco aqui, mais próximo daqueles 91 a planilha consegue me calcular. Entendeu? Para lotes pequenininhos, ó, quase 91. Se você pega um lote menor, obviamente, como a gente estava jogando ali, precisa 4.000 de lote, por exemplo. 4.000 para 3.600 não vai dar a proporção corretinha do coeficiente angular. Mas isso é uma restrição que a gente vai trabalhar com qualquer tipo de ativo, assim como quando a gente também trabalha lá com o mini índice e o mini dólar e dá um beta 0,7, que é 70%, e você coloca 3 para 2, não é exatamente 70%, mas é o mais próximo possível do coeficiente angular. Então, uma dica, guardem isso, quanto mais próximo você tiver do coeficiente angular, melhor. Então, essa planilha tem esse objetivo. Ah, Igor, mas eu quero entrar só com 1.000 aqui. Legal. Vai dar 1.900. Pô, deu 90%. Pô, 90%, bacana. 0,91, tá, o coeficiente está muito próximo. Você não está desviando muito. Tá? Agora, vamos supor que o cara colocou só 100. Olha só, aí distorce um pouco, né? Porque não era para entrar com 0,91? Como o mínimo de ação é 100, eu vou ter que entrar 100 em 100. Você já está distorcendo um pouco o conceito. Ainda que não muito, porque é 91%, mas poderia ser um beta pior, poderia ser um beta 0,50. Aí você estaria forçando muito a barra nesse cara aqui. Então toma cuidado com isso. Tá? E obviamente, olha, vocês repararam, vocês devem estar reparando enquanto eu estou explicando, a cada mudança que eu faço do lote do Y, ele já calcula o lote do X e já calcula o meu ganho estimado aqui no totalizador. Então, por exemplo, se eu entrar com 5.000K em um e 4.500 no outro, eu já vou ter mais ou menos R$300 se esse desvio andar 0,5. A meu favor, obviamente. E todo esse conceito que a gente explica, ele vale para o loss. Se eu fizer, eu quero um loss de meio, puta, o cálculo vai dar o mesmo, só que aí eu vou perder aquele valor. Aqui existem os dois cálculos na planilha justamente para você, puta, eu quero um loss, sei lá, grandão, 2 desvios de loss, pô, eu posso perder até R$1.200. Eu quero um loss pequenininho, 0,2, pô, eu posso só perder 121, mas aí você também vai tomar violinada, qualquer coisinha que o mercado pipocar ali contra você, se amanhã já abrir em menos 1,26, você já perdeu R$121. Então, cuidado com essa relação risco e retorno aqui nesse tipo de trade. Tá? Então, a planilha vai dar isso pra gente. E aí uma outra coisa que já existe aqui, que é a meta financeira. Vamos supor que você não sabe aqui, sei lá, você só tem a noção ali do desvio. Sei lá, chegou em 2, eu quero ganhar meio, chegou em menos 1, eu quero ganhar meio. Isso a gente mais ou menos tem uma noção, mas a gente não tem noção de lote. Vocês podem utilizar esse lado aqui. Igor, eu quero ganhar só R$200, vai, em meio desvio. Legal. A planilha já calcula aqui o financeiro, baseado em toda essa historinha aqui do lado, e fala, legal, ó, eu sugiro então que você entre com 3.3 aqui e 3.000 aqui. Legal. Vamos digitar então isso, 3.300. Pô, já legal, já deu 3.000, porque o beta tá ali pra gente. Então eu vou ter, ó, trade estimado 202,24. Eu não pedi R$200 mais ou menos? Pedi. Só olha que interessante, R$200 em meio. E se eu quiser ganhar, vamos supor, agora que é super agressivo, eu quero andar só 0,1 desvio. Eu quero 0,1 desvio. Aqui eu vou digitar, aqui também está a mesma coisa, mas vou até mudar um pouquinho aqui. Então você está falando o seguinte, eu não quero ganhar R$200 em meio, aqui no MetaTrader, ó. Estou em menos 1, se ele voltar para menos 0,5, você ganha R$200. Não, ele quer o seguinte, eu estou em menos 1,
Se voltar para menos 0,9, eu quero ganhar R$200. Ou seja, eles estão dando nada, praticamente nada, e você já quer ganhar R$200. O que você espera? Você espera que o número de lotes vai ser absurdamente alto. Né? Porque esse 0,1 desvio aqui, olha o pontinho que você está ganhando 1 centavo, praticamente, pela fórmula. Então você vai ter que colocar lote aqui pra caramba. Ó. Você vai ter que entrar com 16.300 lotes de um, 14.800 do outro. E aí, obviamente, tem toda a questão aí, se a sua corretora vai permitir esse tipo de alavancagem, se você vai ter dinheiro, vai ter margem, etc. para isso. Mas se, vamos pensar no mundo teórico, você entrou com tudo isso aqui de lote, andou 0,1, você já ganhou aqui R$200, 199,67. E aí vamos fazer o lado contrário agora. Ah, Igor, eu não estou com pressa, eu quero que isso aqui ande um desvio para eu ter o ganho. Um desvio, ou seja, eu estou em menos 1, eu quero que ele volte lá para o 0. Quero ter calma, tranquilidade. Se bobear, eu deixo isso aqui no swing trade, sem estresse. Mas você quer ganhar R$200 em um desvio? Então eu preciso de 1.600 aqui, versus 1.500, 1.400, vai, que ele está arredondando. Aquele sugere 1.500, na verdade, mas isso é arredondamento. Aí você andou, ó, 192,61, ganhou aqueles R$200. Com calma, sem pressa. Então aí você usa menos lote. Então vamos voltar aqui para o MetaTrader, só para a gente entender, que é o conceito. Se você quiser ganhar um dinheiro rápido, qualquer desviozinho, esse é o conceito, qualquer mudançazinha pequena, você vai ter que inserir muito mais lote, isso é óbvio. Agora, se você não tiver tanta pressa, quero andar meio desvio, quero andar um desvio, deixar o mercado trabalhar, aí você pode entrar com menos lote. Tá bom? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o Excel. Essa é a aba de trade que vai auxiliar vocês. Tá bom? Isso completa a nossa trilogia. Agora vocês já sabem o conceito da cointegração, já sabem o que é uma regressão linear, já sabem como construir essa reta, já sabem fazer o gráfico aqui no Excel que eu expliquei lá na primeira aula. Tá bom? Vocês já conseguem pegar os valores, colocar aqui numa planilha, deixar a planilha plotar aqui a melhor regressão, analisar essa regressão, instalar um indicador lá no MetaTrader, ficar analisando pares de ativos. Vocês podem criar uma planilha para cada par que vocês mais gostam. Isso aqui, com isso aqui na mão, vocês podem fazer o trade na mão, se vocês quiserem. Tá? Vai lá e faz o trade, vende um e compra o outro, compra um e vende o outro. Tá? Só analisar aqui, mas com quantos lotes eu vou entrar? Faz aqui um cálculo. Isso aqui vai dar o melhor possível, melhor estimativa possível para vocês. Tá bom? Então isso a gente completa a trilogia. Agora dá para vocês navegarem aqui. Ou, então, agora 2 caminhos que a gente vai seguir. Na próxima Robocast, vou falar um pouco agora em detalhes do robô já operando, como que a gente parametriza esse robô de uma maneira rápida, baseado em alguns exemplos que a gente mostrou nessas aulas aqui, para quem já quiser, tiver essa pressa de adquirir, já começar a fazer backtest, etc e tal, show. E também a gente vai ter o caminho de estudar com mais calma, estudar com mais critério, que é o curso que estou finalizando, que vocês vão poder adquirir também lá na comunidade do Trader Objetivo. Tá? E aí sim, a gente vai com calma, vão ter aulas mais objetivas, mais curtas, explicando esses conceitos aqui, disponibilizando algumas ferramentas adicionais para vocês, como por exemplo essa planilha, disponibilizando aqui, por exemplo, o script para buscar preços no MetaTrader. Vou dar desconto também para quem quiser adquirir o robô, e não vai ser um desconto pequeno, vai ser um desconto bacana. Então, adquirir o curso vai ser o pack completo. Vai ganhar o pacotinho completo, vai sair dali o cara do trade quantitativo com todo o ferramental que vocês vão poder usar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, me manda mensagem, me procura que a gente esclarece. Obrigado, pessoal!